Paz do Senhor Jesus, hoje eu quero falar sobre fé. 3 tipos de fé que precisamos ter na nossa vida. Amém? Eu vou estar lendo aqui em Hebreus 11, versos 1, que fala assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Estou lendo esse versículo como uma introdução. Por quê? Porque aqui deixa bem claro que nós temos fé e nós acreditamos que através da nossa fé, aquilo que nós não estamos vendo acontecer, vai acontecer porque nós temos fé. Amém? Então, tenha fé. Hoje o texto é maravilhoso. Quero estar lendo também aqui, Hebreus 11, versos 6, que vai também falar da fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é o primeiro tipo de fé que eu quero falar, que é a fé que é o tipo de fé que nós temos para agradar a Deus. Olha só o versículo. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é um versículo claro que se nós não tivermos a fé, é impossível agradar a esse Deus. Porque é através da fé que nós vamos nos aproximar. E quando nós aproximamos com fé, ele é galardoador dos que o buscam. Então, o texto ele está deixando, o versículo ele está falando assim para nós. Você tem fé e você se aproxima. E quando você tem fé e se aproxima, você sabe que quem se aproxima de Deus não sai de mãos vazias. É mais ou menos assim o que o texto está falando para a gente poder simplificar. Quem vai diante de Deus não sai sem resposta. Quem vai diante de Deus não sai sem o seu milagre, sem a sua providência, sem o seu auxílio. Independente daquilo que você precisa, Deus é poderoso para realizar. É isso que o versículo de Hebreus 11, verso 6 está falando. E ele entra como essa introdução aqui para a gente poder ter esse tipo de fé. A fé que crê que ele é Deus, para poder agradá-lo. Porque só dessa maneira nós podemos agradar ao Senhor, quando nós temos fé. O segundo tipo de fé você precisa ter essa fé para ser salvo. Amém? Vamos estar lendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aqui é a história do carcereiro, né? A história deixa clara que ele estava ali cuidando dos presos e aconteceu de Paulo e Silas ser preso e eles ali adorando, glorificando a Deus. O Senhor balança ali os alicerces do cárcere, abre as prisões, rompe os cadeados, enfim, os presos ficam soltos e esse carcereiro fica desesperado, a ponto de sacar a sua espada e querer tirar a sua vida. E Paulo fala, não faça isso. E aí ele fala, mas o que eu faço então? E Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E ele crê. E o texto deixa claro que ele crê e não somente ele, a família também são batizados e aceitam o Senhor e são salvos. Então, é preciso ter fé para ser salvo. Você precisa crer que Jesus existe, que é o Filho de Deus e que através dele você tem acesso ao céu. É só por ele, não tem outro. Aleluia. Ele é o Deus verdadeiro. Você pode ir na igreja todos os dias, você pode orar todos os dias, você pode louvar, pregar, você pode fazer todos os pré-requisitos de um cristão, mas se você não levantar a sua mão e não aceitar ele como Senhor e Salvador, no céu você não entra. É isso que o texto está dizendo. Então nós não podemos ser religiosos, nós temos que crer em Jesus, porque não é ritual, não é quantidade, não é posicionamento nosso, não tem nada a ver com o homem. É Jesus, através dele, através do sangue dele, através da morte dele, através da ressurreição dele, aleluia, é que nós acessamos o céu. Então temos que ter fé
para acreditar nele. Que nele tudo nós podemos, que nele nós vencemos, que tudo aquilo que não está sobre o nosso poder, sobre a nossa força, ele é poderoso para fazer. E nós vamos ler aqui em João, Evangelho de João, capítulo 14, também no versículo 6, que fala assim, ó, o próprio Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então aqui o Senhor está nos instruindo. Filho, filha, não existe outro caminho. Não adianta você tentar acessar o céu sem mim. Tem que passar por mim. Tem que primeiro crer que eu existo. Segundo, você tem que me aceitar como Senhor e como Salvador. Você tem que crer, confessar com a sua boca para você ser salvo. É isso que o Senhor está falando. Aleluias. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém acessa o céu sem Jesus. Vamos estar vendo aqui o terceiro tipo de fé. É fé para podermos vencer as adversidades da vida. E tem aqui um exemplo maravilhoso que eu peguei para nós aqui, que é em 1 Samuel, capítulo 17, eu vou estar lendo os versículos 45 e 46. Um exemplo maravilhoso de um homem chamado Davi, o rei Davi, que ele ainda era um adolescente, quando ele decidiu ir de encontro ao gigante Golias, né? Que estava ali afrontando há dias já o povo de Israel e ninguém tinha coragem. E Davi, por causa da sua fé, ele fala bem assim para o gigante, ó. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí ele fala assim para o gigante, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então, Davi foi de encontro desse gigante, não crendo na sua força, não dizendo, eu vou lá e no braço eu vou vencer, não. Ele foi, se prontificou, colocou na presença de Deus, recebeu o direcionamento do Senhor e confiou nesse Deus maravilhoso para vencer. E ele venceu, ele derruba o gigante, né? Mata o gigante. E não é assim na nossa vida, não é diferente. Na sua vida não é diferente. Quando nós temos fé para vencer os obstáculos, vencer as situações, vencer tudo aquilo que vem quando nós estamos diante do Senhor. E nós sabemos que são batalhas que é para nós vencermos através da nossa fé, através de posicionamento. Amém? Eu espero que vocês possam estar aproveitando essa palavra, aonde a fé é muito importante para todo aquele que crê em Deus e todo aquele que quer se aproximar de Deus.